O Final Level Cast está de volta e hoje a gente está nas alturas aqui. O hype tá nas alturas, as emoções nas alturas. Coelho, você tá nas alturas, Coelho? Osando nas alturas, Dan. Tô felizaço hoje, porque aqui, ó, bracinho vacinado, maravilhoso. Olha só. Rapaz, saúde, muita saúde. Caramba, você tá até com a voz mais bonita, cara. Ah, muito obrigado, cara. Passa a energia, né, pela voz. É isso que acontece. E também, claro, o Cardozinho tá aqui com a gente, né, pô? Olha só. E aí, galera? Cara, eu tô hypadaço, porque esse programa foi feito pra mim, cara. Pelo amor de Deus, eu tô muito feliz. O arauto do Flight Simulator. Finalmente fui reconhecido, depois de tanto falar de Flight Simulator nesse podcast. O Cardoso não falava de outra coisa, cara. Tanto aqui quanto nas redes sociais. E aí ficava me deixando com água na boca, assim, né? Com aquelas imagens, as fotos. Você fala, Flight Simulator tá muito top, cara. Pois é, cara. Acho que o Cardoso, ele gritou tão alto sobre o Flight Simulator, né? Que acabou que esse programa aqui aconteceu. O pessoal do Xbox entrou em contato com a gente e convidou a gente pra fazer esse programa falando sobre o Flight Simulator, que tá chegando agora aí no Xbox também, né? Já tá disponível no Game Pass pra você que é assinante aí. Então já pode baixar o game de graça no console. E ele já tá no PC voando aí. Se me permite a piadinha, né? Já tá voando aí desde 2020. E o Xbox chamou duas pessoas aqui muito especiais pra trocar esse papo com a gente, cara. Que um deles é o Fernando, cara, do Aero por Trás da Aviação. Fernando, muito bem-vindo ao Final Level Cast. Como é que você tá, cara? Fala, pessoal. Boa noite aí. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Um prazer estar aqui falando com vocês. Tá tudo certo, cara. Na correria do dia a dia aí, usando o Flight Simulator o que der, né? Mas vamos que vamos, cara. Prazer falar com vocês. Muito legal, muito legal. E Fernando não veio sozinho. A gente tem mais um convidado aqui de luxo, que também vem dos ares, né? Que é o Lito, do Aviões e Músicas. Lito, bem-vindo, cara, também. Vamos trocar esse papo. Como é que você tá? Opa! Saudações aeronáuticas. Eu tô beleza e tô feliz de estar aqui também, batendo papo aí com vocês sobre uma coisa que a gente nem gosta muito, que é aviação. E Flight Simulator, né? Que eu só jogo desde 1982. Caraca, aí. Nossa! Caramba, o veterano do Flight Simulator, cara. O Lito inaugurou o Flight Simulator, pô. Não sei se vocês sabem, mas no passado bem antigo, assim, a gente carregava o jogo com a fita cassete. Nossa senhora, sério mesmo? Sério? Eu não lembro disso, não. Eu joguei os antigos. Pra dentro de um TK-82, assim, que não tinha hard disk, ele só tinha memória RAM. Eu lembro disso. Eu cheguei a usar esses computadores, não com Flight Simulator, naquela época eu era muito criança ainda, muito novinho, mas eu tive um computador desse com fita cassete, era um negócio bem estranho. Olha, o Fernando das antigas também. É, muito bom. Mas aí você jogou, Lito, o primeiro Flight Simulator, você teve contato com o primeirão de todos, aquele que era, o gráfico era só em primeira pessoa, assim, né? Eu joguei esse no TK-82, era o versão 1.0, que nem era da Microsoft ainda, era um cara que desenvolveu. O cenário era uma pista, assim, se você imaginar dois palitos brancos, aquilo era a pista, e depois tinham 3 triângulos que era uma montanha, então você desviava da montanha pra chegar na pista. E o motor do avião era aquele barulhinho de 8 bits, né? Isso, Caraca, muito bom. Caraca, a gente tá muito chique aqui hoje, só convidado bravo. Eu vim um pouco depois do Flight Simulator, eu já comecei no finalzinho do 95, entrei mesmo no 98, e era muito bom pra época já o jogo, né? O simulador. E foi, na verdade, uma das coisas que me fez entrar de cabeça na aviação, né? Porque acho que o Flight Simulator, ele sempre serviu muito pra incentivo de quem tem contato com a aviação. Então, eu lembro que eu comprei o jogo, eu devia ter, sei lá, em 98 eu tinha 14 anos, foi um pouquinho antes, eu devo ter conhecido já com uns 12, 13 anos, e aí já pedi pro meu pai arrumar aquele joystick Sidewinder Force Feedback da Microsoft, que era sensacional. Eu também tive o desse aí. Você teve esse? Eu tenho ele guardado aqui até hoje, cara, só que ele não é USB, né, ele é aquela outra entrada, que eu nem sei o nome. Serial, né, entrada serial. Acho que é a entrada serial. E era muito legal, e isso daí foi entrando no sangue cada vez mais. Eu já gostava muito da aviação, mas a hora que a gente teve contato com o Flight Simulator, aí realmente é uma imersão, né? Eu tive contato com esse antigão também, e o meu pai, ele tinha um manche desses, né, um force feedback desses, só que eu só podia jogar quando ele ou meu irmão mais velho estivesse por perto, assim, usando aquilo, porque eles tinham medo de eu quebrar, porque ele realmente fazia uma força contra a sua mão, Fazia. E aí, quando eu jogava Flight Simulator sozinho em casa, sem o force feedback, era com as setinhas do teclado, era terrível. Não dá, é impossível, você tentar pilotar no simulador com setinha de teclado não dá. É praticamente impossível. Ah, mas pro moleque, vendo a magia acontecer na tela do computador ali, era mágico demais. Demais. Mas eu concordo com o Fernando, viu? Assim, tem muita gente hoje que tá na aviação
aviação que começou com o Flight Simulator. É verdade. E é por isso que as pessoas falam assim, mas ele não é um jogo, ele é um simulador. Eu sou meio contra esse negócio hoje em dia. Eu já fui bem chato, assim, falar, não, isso é simulador, não é jogo. Aí você envelhece um pouco, você vê que é besteira esse papo, entendeu? A própria Microsoft e Xbox chamam de jogo, né? Então, se você for instalar no PC o simulador, ele vai estar instalando o game, né? Então... e agora você tá num console de game. Exatamente, imagina né? que seja um game, né? Eu acho que muito dessa noção da simulação é porque ele é chamado por muita gente como o pai dos simuladores, né? Dos games simuladores, né? O Flight Simulator. Muito porque acho que ele conseguiu colocar os conceitos da aviação numa época que era tudo muito primário, né? Em termos de jogo mesmo. Exato. Então, ele já era bem audacioso, mesmo nessa sua versão, a primeira lá que o Lito disse que jogou, né? A gente não via nada parecido com isso naquela época. É verdade. E acho que mesmo anos mais tarde, já nos anos 90, existiram outras tentativas de simulador de emplacar no mercado, porque hoje você tem concorrentes fortes aí do Flight Simulator, mas naquela época, nos anos 90, tinha uns jogos assim, o Pro Pilot, não sei se você lembra, Lito, desses outros jogos. Lembro. Tinha o Fly, eu peguei todos esses aí, né, porque eu sempre queria ter um simulador cada vez melhor que o outro, mas o Flight Simulator sempre foi a referência, né, o Flight Simulator, tanto para o jogo em si, como os add-ons que você instala, todos os desenvolvedores sempre fizeram pro Flight Simulator, né, então era a referência do mercado, sempre foi, né. Sim. Ainda é, né. Ainda é, exato. E ele ainda é referência de simulador também, né, tanto que você vê, por exemplo, o Euro Truck Simulator lá, que é o simulador de caminhão, é bem comum que as pessoas falem, ele é o Flight Simulator só que de caminhão, sabe? Porque tem a comparação, né? É verdade. Eu acho assim, as pessoas que são mais chatas, né, assim, de falar, não, isso não é um jogo, é um simulador, ele pode ser um simulador tão real quanto você queira, assim, nada impede que você crie todo um procedimento, faça todos os processos para decolar um avião do zero, como se faz na vida real, ou você simplesmente quer cumprir lá um desafio, pouse na menor pista do mundo, aí você vai lá e pousa, então você pode usar ele como game e pode usar ele como um simulador, então não é proibido, assim, eu não sei porque existe essa guerrinha hoje em dia. Eu acho que isso que é divertido, né, inclusive tem centros de treinamento de simulador profissional, para treinamento de piloto mesmo, que eles usam o Flight Simulator como base. Sim. Tem lá o cockpit todo no formato do avião mesmo, né, porque isso daí é muito pro piloto treinar a posição das coisas, procedimentos, então não é na tela de um computador, mas a base que tá ali no sistema é o Flight Simulator. Então, acho que é bem isso que o Lito falou, você vai desde o treinamento pro piloto que precisa fazer o procedimento todo, até um cara que quer se divertir, até os vídeos que eu faço. Tentei pousar um Antonov no Santos Dumont, ou em Lucla, sabe? Umas coisas absurdas que a gente sabe que não vai dar certo, mas acho que pra dar um pouco de risada, pra descontrair um pouco, acho que o objetivo é um pouco esse também, né? Muito legal. Com certeza. Ele tem uma inteligência artificial também que pode te ajudar e tudo mais, né? Tem. O atual, sim, que agora ele nem é mais 2020, né? Eles mudaram o nome só pra Flight Simulator. E ele tem muita inteligência artificial, é muito bom. Eu queria perguntar, Fernando, na verdade eu fiquei curioso que você comentou que o Flight Simulator acabou motivando muito você em relação à aviação, né? Você já tinha algum contato com a aviação fora do game, assim, não sei se na sua família e tal? Porque você falou que você tinha o quê? Uns 14 anos quando você jogou a primeira vez, então... eu tinha 12, 13, 14, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha quando eu adquiri, porque o Flight Simulator 98, ele não saiu em 98, né? Ele saiu antes. Então eu não lembro exatamente quando foi. Mas não, eu não tenho ninguém na família. Foi uma coisa que partiu de mim, assim, eu desde criança, desde antes do Flight Simulator, gostava já de avião, pedia pro meu pai me levar pro aeroporto. Tinha alguns amigos no colégio que gostavam de avião também, então a gente falava muito de aviação. E aí quando veio o Flight Simulator, eu corri atrás e acabou me motivando ainda mais, né? Porque hoje, a gente fala assim, já existia o Flight Simulator na época, tinha o 95, tinha os anteriores, até o que o Lito jogou, lá em 82, mas o acesso não era tão fácil quanto é hoje, né? Você comprar um game naquela época era mais difícil, né? Você ter um PC pra rodar um game naquela época era mais difícil. Verdade. Então não é tão acessível, né, quanto é hoje. Hoje qualquer pessoa pode ter o acesso ao Flight Simulator. Nos anos 90 já era um pouco mais complicado, né? Mas ninguém na família, foi realmente uma coisa pessoal e o Flight Simulator me ajudou a ver que era isso mesmo que eu gostava, sabe? Que eu queria seguir mesmo. Caramba, muito legal, cara. Muito maneiro. E até hoje eu tenho as caixinhas aqui, eu coleciono as caixinhas dos jogos que eu sempre comprei da Microsoft, aí tem as caixinhas aqui do 95, do 98. Eu tenho com flop disk ainda, sabe aqueles discos que eram magnéticos? Sim. Parecia uma panquequinha. Então, eu ainda tenho aquilo, cara, aqui, é o Flight Simulator 4.0. Nossa, isso é histórico. Eu tava vendo um vídeo seu que você tava mostrando o Flight Simulator X Gold Edition. Isso. É um vídeo seu de 2018, eu fui longe, eu tô falando, cara. O canal de vocês é brabo demais. A gente acabou então
participando aqui no papo. E vocês não falaram sobre o trampo de vocês pra galera que tá escutando a gente aqui, os nossos queridos ouvintes aqui do Final Level Cast. Lito, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, onde a galera encontra, né, e o que você tem feito aí de conteúdo. Eu trabalho na aviação há muito tempo, né? Eu tenho 35 anos já trabalhando na aviação. Sou um ancião da aviação. Eu entrei na Varig em 1986. Tô até hoje trabalhando. Eu trabalho em manutenção de aeronaves, ou seja, eu conserto os bichões aí que voam e, paralelo a isso, faço a simulação. E hoje eu sou piloto privado também, graças ao simulador de voo. Olha só. E aí, aproximadamente por volta de 2012, eu criei um canal no YouTube para colocar uns videozinhos de conteúdo para um blog que eu escrevia. E em 2015 eu passei a direcionar todo o meu conteúdo pro YouTube. Então eu tenho um canal que chama Aviões e Músicas, que eu falo de maneira simplificada pra galera que quer aprender sobre aviação ou perder o medo de voar. Porque a aviação, né, o Fernando sabe, é um negócio muito complexo. Sim. Então é difícil você traduzir em maneira simplificada assim para as pessoas entenderem como é que um avião voa, como é que ele faz curva, por que ele inclina a asa para fazer curva. São muitas coisas físicas que estão envolvidas nesse processo e para você explicar isso de uma maneira que não fique chata para a audiência é bem difícil. E aí tanto eu quanto o Fernando, que também vai se apresentar aí, que ele tem um aero por trás da aviação, a gente simplifica essa parte assim para as pessoas ficarem mais encantadas com a aviação. Acho que o grande lance do canal é trazer gente nova assim, que se apaixone pela aviação. Muito legal, muito maneiro. E você, Fernando, fala um pouquinho sobre o seu trampo também? Eu sou piloto já desde 2003, eu tirei minha carteira, comecei a voar na verdade em 2001 e eu me formei em aviação civil. O objetivo inicial era me tornar piloto comercial, né? Isso sempre foi meu objetivo de vida, tanto é que eu entrei na faculdade de aviação civil, eu ainda tava no terceiro colegial, na época, né? Terceiro colegial, nem sei como é que chama hoje, mas eu tava no meio do ano ainda, já prestei vestibular no meio do ano, falei, não, é isso que eu vou fazer e tá tudo certo. Eu fui a terceira turma de aviação civil da faculdade que eu entrei. Só que aí a vida acabou tomando outro rumo, o audiovisual sempre foi uma coisa que eu gostei muito e eu toquei em paralelo, me formei, acabei morando um tempo no Canadá, voltei e já tava trabalhando com audiovisual, mas fui mantendo as carteiras, fui voando e tal, fiquei sócio de aeroclubes, enfim. E aí o Aero por Trás da Aviação foi uma oportunidade, na verdade, que a gente começou na TV. Eu como uma produtora, já tenho minha produtora há 12 anos, a gente teve uma oportunidade de fazer conteúdo pra TV fechada, e eu pensei, poxa, a aviação é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu tenho conhecimento, e eu acho que a gente precisa colocar isso na TV. Na época não tinha nenhum programa de aviação na TV, isso eu tô falando em 2013, quando o projeto começou, e o objetivo do Aero por Trás da Aviação sempre foi aproximar, desmistificar o que é a aviação, né, e aproximar, né, acho que muito do que o Lito fala, né, que é o pessoal que tem medo de voar, tal, e eu sempre tive a opinião que você tem medo de algo que é desconhecido, né, então a partir do momento que isso é apresentado pra você, que você começa a entender sobre esse assunto, você já vai deixar de ter medo. Então, por que o avião chacoalha, vou cair, meu Deus, não, aí explica o que é a turbulência, explica o que é um determinado barulho. Então, da mesma forma que a gente atinge essas pessoas que têm esse pavor, a gente também aproxima, mostra que a aviação é acessível, mostra que a aviação tem um outro lado e não só aquilo que a grande mídia infelizmente fala, que é assim, tem um acidente aéreo, tem alguma coisa negativa na aviação, vira notícia. Agora, todos os projetos que são feitos diariamente pelo mundo, todos os aviões que voam sem problema nenhum pelo mundo, milhares de aviões voando, ninguém fala. Então a gente criou a Aero justamente com esse objetivo, aproximar a aviação, desmistificar e mostrar tudo que tem por trás, né, de um ambiente que muita gente não conhece e acha que a aviação é só aquele avião comercial que você pega para ir do ponto A para o ponto B, e é muito mais do que isso, né? E aí em 2017 a gente foi pro YouTube, então a gente manteve o programa na TV, migrou também pro YouTube, ficamos com as duas mídias e estamos até hoje aí. Hoje o carro-chefe é o YouTube, né? O YouTube e Facebook também, e aí a gente mantém aí o programa estreando por temporadas aí, a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos a gente estreia uma temporada nova lá no canal. É interessante, eu ia perguntar mesmo se você tinha canal na televisão também e tal, por causa do estilo de edição do seu canal, né? Bem Discovery Channel, coisas assim, né? Foi essa a ideia, a gente sempre quis manter esse formato no YouTube também, pra manter a cara do canal, né? Infelizmente, durante a pandemia a gente teve que mudar muita coisa, porque a gente não conseguia mais gravar onde a gente gravava antes. Hoje voltou, estamos gravando muita matéria externa e tal, aí a gente começou a fazer coisas que eu não fazia antes, né? Que é contar a história do avião, sei lá, falar de alguma coisa que não seja necessariamente mostrar um avião no aeroporto funcionando, porque durante a pandemia a gente simplesmente não tinha mais como fazer isso, né? O ano passado inteiro a gente mudou completamente o formato. No fim foi um outro formato que acabou dando certo também, e hoje a gente mantém as duas coisas, né? Tanto contando algumas histórias aí, coisa que o Lito faz muito bem,
né? Contando histórias de aviação. Mas a gente gosta mesmo de gravar na externa, ir pro aeroporto, sentir o cheiro do querosene, porque o Lito, ele faz isso já no dia a dia, né? Já é a gente não, a gente tem que gravar pra estar do lado do avião, então é o que a gente gosta de fazer. Muito bom, cara, muito bom. Olha só, a gente tem aqui uma surpresa que a gente preparou pra vocês dois. Eita. Que é uma tradição aqui do nosso Final Level Cast. Coelho, fala pros nossos convidados o que vai acontecer aqui agora. Aqui no Final Level Cast, de vez em quando, a gente faz uns minigames aqui. Esses minigames, eles são brincadeiras, né, com os nossos convidados, onde a gente faz uma série de perguntas e não tem problema se errar, se acertar ou não, mas é uma competição, assim, que no final tem até uma super pergunta, né, André? Pode ser que tenha uma super pergunta, vamos ver. Mas aí o que acontece é o seguinte, normalmente a gente recebe um convidado aqui, né, e tal, e aí, pô, sei lá, o Coelho disputa com esse convidado. Hoje nós temos 2 convidados aqui. Então a gente vai colocar um contra o outro aí. Olha, a última coisa que isso aconteceu, eu terminei embalado a vácuo. Olha, não precisa se preocupar não, que eu como apresentador já perdi vários minigames, mas aqui, ó, a honra continua firme e forte. Ah, quer dizer que agora você tá assumindo que você perde, né? Não, Zabuzeta, corta essa parte, Zabuzeta. Não corta não, deixa isso aí. Bora então pro nosso minigame. Vamos nessa. Olha, eu já vou jogar essa primeira pergunta aqui pro Lito, porque o Lito falou que jogou o primeiro Flight Simulator lá atrás. Sim. Qual destes lugares você visita no primeiro Microsoft Flight Simulator de 1982? Opção A, Chicago. Opção B, Londres. Opção C, Tóquio. Ou opção D, São Paulo? Chicago. Qual destes lugares você visita? Chicago? Chicago. Você tá certo disso? Não. Na verdade, assim, como eu falei, eram só linhazinhas que representavam aquilo, mas não era Tóquio, não era São Paulo. O legado do Flight Simulator sempre iniciou em Chicago, então eu vou chutar Chicago aí. Cara, você acertou, hein, Chicago? O cara é bravo. Ele é bravo, os caras são bravos mesmo. No Makesfield ainda, hein? Não pensou nem meio segundo, ele já mandou na lata mesmo. Quando eu falei Chicago, se tivesse um botão pra apertar, ele já apertava. O primeiro Flight Simulator, ele se passa todo nos Estados Unidos, né? Então, além de Chicago, tem outros lugares, né, dos Estados Unidos, mas não tem Londres, não tem Tóquio, não tem São Paulo. Mas ponto aí pro Lito, 1-0. 1-0. Então vamos nessa, hein, Fernando? Agora é o seu momento, hein? Vamos lá. Pergunta número 2 para Fernando. Qual a cor... Desculpa, essa é um pouco aleatória. Qual é a cor do helicóptero presente na capa do Flight Simulator X? Cara, eu acho que é azul. Calma que tem as alternativas aqui. É verdade. Vai lá então, vai. Alternativa A, azul. Alternativa B, branco. Alternativa C, amarelo. Alternativa D, rosa. E aí, Fernando? Qual é a cor do helicóptero que está na capa do Microsoft Flight Simulator X? Não pode usar Google, hein? Cara, o pior é que eu não sei se era azul, que eu tô lembrando do helicóptero do Flight Simulator 98. É do X, né? É do X. A capa do Flight Simulator X era amarela. Então eu vou no amarelo, vai. Vou pela capa como um todo. Então, beleza. Posso perguntar aqui, Dan? Vai lá, ué. Toca o tambor. Certa resposta. Nossa. C, amarelo. Os caras são muito bravos, velho. Não é possível, cara. Ele tá com as capas espalhadas assim em cima da mesa. Abre todas aqui. Gente, eu não lembro nem o que eu comi hoje. O cara lembra a cor do helicóptero do Flight Simulator X, cara. Parabéns. Ô, Cardoso, a gente faz um minigame aqui, convidados versus Final Level Cast, vai ser 10-0 pra eles, cara. Exatamente. Não, isso aqui já foi estratégico. Vamos botar um contra o outro, porque se fosse com a gente, cara... Pelo menos essa eu tenho certeza que eu não vou ser embalado a vácuo. Bora lá, vamos pra terceira pergunta. Lito, mais uma vez pra você, cara. Diga. Essa aqui, se você souber, mano, meu Deus. Eita. Quantos discos de instalação acompanha a versão física do Microsoft Flight Simulator, esse agora, de 2020, para PCs? Eita. Opção A, 1 disco. Cara, versão física. Opção B, 2 discos. Opção C, 5 discos. Ou opção D, 10 discos. E aí? Nem sabia que tinha versão física desse novo Flight Simulator. Então, vamos ver. Olha, eu vou confessar que até escrever esse roteiro eu também não sabia. Então vamos lá. Como ele tem aí uns aproximadamente 100 GB e são 8 GB por DVD... Caramba, o cara ainda é matemático, a gente tá ferrado. São 10. Posso perguntar? Pode. Caramba, você acertou, cara. Que raiva, eu tava aqui assim, sim.
É tão grande o jogo, né? Então, se tem mais de 80 GB e cada DVD são 8, então tinha que ser 10, é isso aí. Cara, eu descobri isso vendo um canal no YouTube chamado The Relaxing End. Maravilhoso. Que é um cara que ele faz unboxing, só que com ASMR. Ele coloca uma luvinha branca, né? Ele usa uma luva, ele usa tipo umas facas, umas adagas especiais e tal, não sei o que pra cortar. O negócio é muito, muito engraçado. E aí ele fez o unboxing dessa edição, cara, e é muito lindo. Olha só. É muito lindo. Você tem 10 discos, assim, é muito bonito. E aí, pô, tinha um negócio lá pra fazer o cockpit. Muito maneiro, cara. Eu recomendo. E incrível é o cara ter um leitor de DVD ainda. Pois não é, verdade. exatamente. É verdade. Eu acho que isso daí é mais pra você ter lá Sim. a mídia física pra você guardar, né? Pra fazer parte da coleção, porque acho que ninguém mais tem leitor de DVD, cara. Essa edição, ela parece um livro grande de capa dura, assim, né? E aí ele abre, e aí tem vários pocketzinhos, com cada um dos pockets com um CD. Não é uma capinha de DVD com 10 espaços, não, né? O negócio é chique. Acho que eu vou negócio pedir bonito. um pra Microsoft disso aí, viu? Pra ter na minha olha aí, coleção. olha aí, Por que eles não mandaram pra eu gente também ainda? acho que eu vou pedir, galera. Se vocês quiserem mandar pra cá, eu arrumo um negócio de DVD, não tem problema. Isso a gente Eu resolve. resgato um antigo que tá jogado no armário lá. Ó, ô, dona Microsoft, quem vencer esse minigame aqui, manda um negócio desse aí pro vencedor, pô. Ó, Ó, gostei, Opa, agora vai gostei. ter sangue, hein? Então, ó, vamos aproveitar, Fernando, sua chance de meu vencer Deus. aqui última pergunta, hein? Última pergunta? Eita. e resgatar o seu possível prêmio. Vamos lá. Pergunta número 4 pra Fernando. O streamer Bruce Green quebrou o recorde de viagem mais longa em tempo real no Flight Simulator em 2020. Quanto tempo durou a gameplay? A. 16 horas. B. 13 horas. C. 10 horas. D. 7 horas. E aí, Fernando? Caramba, cara. 16, 13, 10 ou 7? Recorde de viagem mais longa em tempo real no Flight Simulator 2020. Olha, pra ser recorde, eu vou no número maior, né? Eu vou no 16, porque se é recorde... Olha que o cara tem que almoçar. Não, mas, cara, esses gamers são tudo maluco, o cara não tem essa. Justo, justo. Eu vou no 16. Vou chamar aqui então. Vamos lá, Zabuzeta, prepare-se. Posso perguntar? Pode? Resposta certa. Ah, 16 horas. Caraca, cara. Eles vão gabaritar esse minigame aqui. Meu Deus do céu, Inacreditável. Gabaritaram já. Cara, você imagina o cara ficar 16 horas na live voando o negócio. Meu Deus do céu. Cara, sinceramente eu até imagino, porque é incrível o realismo, assim, a sensação de você estar lá viajando. Eu já peguei voos muito grandes, né, do Brasil até Japão, não foram voos diretos, né, mas voos muito longos, e o cara que é apaixonado mesmo por isso, querendo quebrar um recorde, até acredito, viu? Muito Doritos, aguinha do lado. Mas, ô Dan, eles empataram. E aí, o que a gente faz? A gente tem que desempatar isso aí, né, cara? Não, eu acho melhor a Microsoft dar um kit pra cada um e Pra tá tudo cada um, certo. pra não ter briga, também acho. Não, detalhe que a gente tá jogando uma responsa pra Microsoft que não foi combinado, então... Já é uma responsabilidade pra Microsoft. Microsoft, é problema de vocês aí, hein? Vocês vieram aqui, chamaram a gente, agora é problema seu. Se a Microsoft mandar, aí, vou fazer um desafio aí, o Microsoft, você manda pra gente aí essa caixa com esses 10 DVDs e eu e o Fernando a gente faz uma live voando juntos aí. Olha, legal. Promessa Tá no Final combinado. Level Cast é promessa que tem que ser cumprida, hein? Aí, ó. Olha lá, hein? Gente, manda pra mim também, tá? Assim, só pra... Se bom ter um tiver backup, edição tá? física da versão de Xbox do console, ó, também estão aceitando aí, ó, se Manda vier. pra mim que eu empresto o drive de DVD aí pro Lito. Pô, os caras me levaram até Seattle pra ver o Flight Simulator. O que é uma caixinha de DVD? Olha aí, é justo. Os caras tão cheios de moral, pô, pelo amor de Deus. Bom, a gente tem que desempatar essa parada, né? Eu acho que não pode terminar assim, não. Então, eu trouxe uma pergunta aqui, agora sou eu que vou perguntar. Ó, Cardoso E aí, assumiu. Dan, como é que a gente faz? O primeiro que responder... O primeiro que responder. O bagulho aqui é doido. A super pergunta é a pergunta emissária do caos, né? Então, Eita. quem responder primeiro ganha. Exatamente. Vamos lá, hein? Super pergunta. Calma aí. Antes das alternativas, a gente deixa claro que a super pergunta vale 1 milhão de pontos, tá, gente? Exato. Então, quem acertar ela vai ganhar de 1 milhão e 2 a 2. Então, fica claro. Exatamente. Ó, eu vou falar a D e vocês vão ter que correr aí. Tava aguardando. Eu vou falar a última e aí quem falar primeiro é o cara que vai ganhar, hein? E tá valendo os 10 discos lá do Flight Caraca. Simulator. Arranjei, Microsoft? Vai assim, Lito, a gente fala junto, vai. Vamos lá, hein? Como se chamava os jatos pilotados pelos soviéticos em Top Gun? A. F-5 Tiger 2 ou 2, MiG-28. MiG-28, B. É a B. Puta, é cara, fudeu, né? Os caras são muito expert, não tem como, pô.
A gente ficou quebrando a cabeça pra fazer essas perguntas pra nada, os caras são muito bravos. E sabe o que é pior? É que não existe MiG-28, nenhum MiG é número par, é sempre número ímpar, e aí nesse filme eles botaram MiG-28. Ele até, se você procurar, ele é um avião ficcional que eles chamam, né? Ele foi inventado pro filme, É um né? F-5. Exatamente. Cara, os caras sabem até a história por trás, né? A história do Pagar filme... os royalties. A história no filme que eu conheço é que eles não conseguiram o avião verdadeiro soviético, porque, porra, como que eles iam conseguir, né? Porque na verdade o filme ele é de 86, no meio da Guerra Fria. A Guerra Fria ainda tava rolando, a União Soviética ainda existia, e como é que eles iam pegar um avião soviético pra, né, lutar contra Botar no filme capitalista, né? Exato, não tinha como, né? Isso aí só aconteceria se fosse no Missão Impossível. Inclusive o F-5 ele já é um avião mais antigo, né? Um avião da década de 60, enquanto no filme eles estão com o F-14, né? Que eles estão F-14, né? O Tomcat, que é o com geometria variável ainda, né? Aquele avião que mexe as asas. Então o avião dos americanos tinha que ser superior ao avião dos soviéticos, né? Caramba, os caras sabem tudo. Então, Microsoft, que tá ouvindo, assim, você vai ter que arrumar essas 3 edições em disco. 3? Que terceira é essa, cara? É isso, cara. Eu falei tanto desse jogo aqui durante tanto tempo, pô. Tá bom, Que tá isso? bom. Vai me negar um negócio bonito desse, cara? Que horror. Eu tô mandando um zap aqui pra Microsoft, que eu tenho o zap da Microsoft, sabe? Opa, agora Alô, sim. Microsoft. Alô, seu Microsoft? Cara, eu tinha o telefone do Bill, mas ele saiu da Microsoft, aí não... Eu mando um zap aqui pro Phil. Pro Sabe Phil? o Phil Spencer? Eu mando um zap aqui pra ele e ele arruma pra gente. Eu falava direto com o Mr. Bill, mas ele saiu da Microsoft e eu perdi o contato, né? O cara caiu no anonimato, né? Aí fica difícil manter contato. Depois da separação ele tá pobre. Pois é. Se tem uma coisa que o Bill Gates tá com certeza é pobre. Tenho certeza. Certeza. Eu sobrevoei a casa dele lá em Seattle, cara. Não exatamente em cima, né? Mas no dia que eu fui fazer lá o evento com a Microsoft, a gente fez o comparativo, né? Do simulador com o voo real. A gente pegou um Cessna 172 depois, foi fazer um voo sobre Seattle e a gente passou em cima lá da costa... Nem lembro o nome da costa, lá onde fica a casa do Bill Gates. Só casinha. Imagina. Provavelmente é Costa Gates, né? Que ele deve ser a costa inteira. Só de curiosidade, antes da gente partir, como é que foi o resultado disso? Dessa comparação ao vivo do mundo real com o jogo? Cara, foi surpreendente, porque eu nunca tinha voado em Seattle pilotando um avião, então eu não tinha noção de nada, de localização, né? Aí eu fiz todo o voo no simulador antes, né? Eu e todo mundo que tava lá. Eles fizeram um evento numa escola de aviação lá em Renton, né? No aeroporto em Seattle. E aí deram um avião pra cada um pra depois todo mundo ir voar. Cara, a hora que eu decolei do aeroporto, falei, meu, isso aqui é inacreditável. Eu tô no mesmo lugar do simulador, exatamente igual, a posição de tudo, assim, né? E então foi muito fácil. E voar nos Estados Unidos é fácil, né? Comparado com voar no Brasil. Então foi muito tranquilo, assim. Foi bem legal a experiência. Sensacional. Ah, muito legal, muito legal. E a imersão tá incrível, assim. Se você colocar um óculos de VR, então, pelo amor, meu Deus. Fica muito bom. você realmente tá dentro de um avião e só falta sentir as sensações de balanço. O resto tá muito perfeito. Nada que uma cadeira com vibração, um force feedback no manche não ajude a resolver, né? Cara, eu vou te falar que com o VR você fica até meio tonto, assim, de ficar lá dentro. Enjoa. Rapaz. Caraca. A gente termina esse minigame aqui com eu deixando bem claro que quando eu tiver a oportunidade de aprender a voar, que seja nos Estados Unidos, já que o Fernando falou que lá é fácil, então é pra lá que eu vou pra aprender a voar. Quando eu estiver aqui no Brasil, eu vou ficar só no Flight Simulator mesmo, que tá tranquilo, tá? Lá nos Estados Unidos é menos burocrático. Pra você ter uma ideia, você consegue cruzar o país de costa a costa sem falar com ninguém, sem fazer plano de voo. louco. No caso de um voo visual, né? É muito fácil. Caraca. É muito tranquilo. Dá pra ir pra Costa Gates até a outra costa. É, exatamente. Costa Gates. Vamos nessa então, Dozito? Vambora, vamos falar mais de Flight Simulator. É nóis. Então, galera, bora nos aprofundar no Flight Simulator, né? Esse jogo maravilhoso, esse simulador incrível, né? E a gente tava falando como é impressionante. Essa nova versão é realmente um negócio de outro mundo. A paridade entre a realidade e o mundo virtual é muito grande. E eles utilizam realmente uma série de satélites para poder criar essas imagens, porque é impossível você fazer tudo aquilo na mão, né? Se não me engano, eram 2 petabytes de fotografias de satélites, né? Para poder fazer tudo que
que tem dentro do jogo, né? Mas como exatamente que funciona, não exatamente, mas como que funciona o mapa do Flight Simulator in-game? Vocês sabem dizer quando você tá em um aeroporto grande, comercial, ou um aeroporto menor, em um lugar que não é comercial, é uma coisa muito improvável, né? Como que eles conseguem simular a questão do jogo com a questão das imagens? Se teve, manualmente eles tiveram que fazer as programações ali, a modelagem 3D, ou se foi utilizando inteligência artificial, você sabe dizer isso? Eles usaram bastante inteligência artificial. Eles usam o Bing Maps como base para criar todo mundo virtual. E aí a inteligência artificial, ele descobre onde que tem pista e coloca aquilo como pista dentro do game. E aí fica a questão da elevação, né? Ele tem que cruzar esses dados com elevação de terreno. E aí isso também é feito por inteligência artificial e ficou quase perfeito, assim. A primeira versão do jogo tinha alguns bugs bem estranhos, assim, tinha um buraco perto de Palmas, no Tocantins, né? Um buraco muito profundo e tinha prédios de 12 quilômetros de altura. Mas com os updates foram corrigidos e tá simplesmente incrível. Assim, eu fiz o meu curso de piloto em São José dos Campos, no aeroporto. E alguns voos, né, eu fiz a preparação antes usando o Flight Simulator e é muito real, assim. Como o Fernando disse, ele voando lá em Seattle. Simplesmente incrível, assim. Tudo que você vê na realidade você consegue extrair no simulador. Você consegue facilmente planejar o seu voo. Vou voar num lugar que eu nunca fui. Pega o Flight Simulator e você vai lá e vai entender como é que é todo o local. Eles fizeram basicamente 2 tipos de construção de cidades, né? Uma mais realista, que é através de fotogrametria, isso para cidades como Nova York, Paris, Londres, que é realmente você escanear a cidade em 3D. Então essa é uma opção. E pro restante do mundo, até por tamanho de dados, né? Não daria para fazer tudo em fotogrametria. Eles deixaram muito para desenvolvedores terceiros também para fazer. E o que eles fazem? Se você entrar no mapa de São Paulo, por exemplo, que não tem a fotogrametria, né? Ela não é um escaneado em 3D, você vai ver que no chão tem uma foto de satélite. E aí em cima dessa foto de satélite, a inteligência artificial identifica, aqui tem um prédio, então ele puxa um bloquinho, faz um prédio. Por isso dá esses bugs que o Lito falou, né? Um prédio de 12 quilômetros, porque num chapado da foto 3D ele não consegue identificar qual que é a altura desse prédio. Se dependendo da foto do satélite, né? Eles pegam a sombra e o horário da foto para ter uma ideia da altura do prédio. Exatamente. Cara, isso é surreal. Que legal. Mas não tem uma precisão assim como a fotogrametria. Se você ligar a fotogrametria em Nova York, por exemplo, cara, você tá voando em Nova York. É a mesma tecnologia que o Google usa no Google Earth, né? Quem usou o Google Earth na realidade virtual, ele usa exatamente essa tecnologia. Você tem toda a cidade com os prédios todos escaneados em 3D exatamente como eles são na vida real. Então é uma foto, né? Não é uma modelagem. As modelagens ficaram para cidades, né, de segundo plano aí do mundo. Nós aqui, né? Quem não tem a fotogrametria. Então é incrível, assim. E eles criaram, além do fotorrealismo, eles criaram uma atmosfera que realmente funciona. Então as nuvens, elas não são desenhinhos como acontecia nos outros simuladores. As nuvens, elas são reais. Elas são partículas de água, elas são partículas de gelo, enfim, que formam nuvens mesmo. Então a interação do avião com uma nuvem, ela é de verdade. Né? Uma coisa que eu reparei jogando, e depois eu até fui ler sobre, nos antigos jogos, né, o céu, principalmente à noite, assim, ele não dava aquele efeito da luz da cidade, né? Sim. Que reflete no céu, assim. E agora tem isso com muita precisão, né? É muito bem feito o céu à noite, voar à noite no Flight Simulator é muito real, né? Você realmente se sente... Assim, eu nunca voei de avião pilotando, então, é evidente, eu não vou ter essa comparação, assim, mas eu imagino que seja bem próximo ao real, né? O céu, isso que você tá falando, acontece por conta da umidade, né? Porque o céu realmente tem umidade no Flight Simulator, né? Ele não é simplesmente um vácuo. Que loucura. Então, você tem interação da luz com essas partículas suspensas na atmosfera. Então, isso traz um realismo absurdo. Por exemplo, você tem um lift de montanha, o vento batendo na montanha e subindo. Então, se você passar com um avião muito próximo de uma montanha, você vai sentir essa turbulência com o avião. Ah, que legal. A atmosfera tá muito bem feita. Muito. E essa iluminação mesmo da cidade, né? Você pega com a nuvem bem carregada assim, a cidade ilumina a parte de baixo da nuvem. É, muito legal. É um negócio incrível, incrível. O Dan, você teve essa experiência no Xbox Series S, né? Sim, eu cheguei a baixar ele no meu PC um tempo, mas eu não me aprofundei, eu joguei mesmo agora que ele chegou para consoles, né? E cara, é impressionante que mesmo jogando no console, que a gente sabe que ele não roda do mesmo jeito que no PC, e ainda mais no Series S, né, que não é o Series X, mesmo assim, você vê ali o fotorrealismo, você vê o poder gráfico do game e o quanto ele é realista, cara. E acho que
o mais louco disso tudo é que, o Coelho citou no iniciozinho, quando a gente começou a falar desse tema do mapa e tal, que são 2 petabytes, né? Ou seja, 2 milhões de gigabytes de conteúdo. E, cara, ele emula 100% do planeta, mano. Sim. Na verdade, são 5 petabytes. Nossa, caramba. É mais que o dobro do que eu tinha falado. A primeira versão já era 5 petabytes já de dados pra criar o mundo. Caramba, é muita coisa. Isso é muito surreal, gente. Você pensar em termos de videogame, de game mesmo, não é um passo, assim, isso é um salto. É next gen. Isso é um salto tecnológico. E a gente falou isso aqui lá atrás, o Cardoso falou isso aqui no programa que a gente gravou, que a gente cobriu aqui a virada de geração, né, pro PlayStation 5 e pro Xbox Series, né, e também pros PCs, né, com a chegada das novas placas e tal. E o Cardoso, ele falou isso lá atrás, cara, o primeiro jogo da nova geração é o Flight Simulator. E, de fato, ele é, porque todos esses números, esses dados, esse reflexo da realidade que a gente vê nesse jogo, é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Então, assim, ele é, de fato, um salto tecnológico surreal, assim. Eu acho que é interessante até dizer da questão do realismo, né? Porque a gente sempre fica muito apegado ao realismo do gráfico, né? Mas se a gente pegar jogos como um GTA, por exemplo, ou um Battlefield, né? Coisas assim já mais comuns, eles têm uns gráficos muito absurdos, mas é isso que a gente tá falando. O gráfico de um GTA, um dos poucos jogos que eu jogo, ele é daquele lugar específico. Ele tem um começo e meio fim ali no gráfico, né? Então ele é hiper realista ali. O Flight Simulator não, ele é hiper realista o mundo inteiro. E com essa tecnologia de atmosfera, então imagina você criar uma simulação hiperrealista de todo o planeta. E acho que é isso que é o grande diferencial do Flight Simulator, né? Não só ser um gráfico hiperrealista, mas você ter o mundo inteiro ali. O Fernando, você foi alpha teste também, eu fui alpha teste, alpha e beta. E se eu não me engano, num daqueles meetings que eles fizeram no Discord, acho que um dos desenvolvedores falou que se você quiser visitar todos os aeroportos que tem no Flight Simulator, demoraria 39 anos. Você lembra disso? Lembro. Porque são milhares de aeroportos, eu nem lembro quantos milhares de aeroportos que tem no... Coisa assim de 40 mil, não lembro exatamente o número. É um jogo até barato, né? Que você pode jogar 39 anos. De aeroporto, né? E olha, você pega alguns aeroportos que são modelos, né? Que eles chamam, até o pessoal na apresentação, lá na época da Alpha ainda, eles escolheram alguns aeroportos específicos para criar um hiperrealismo maior ainda, né? Então, o aeroporto de Lukla, por exemplo, é o aeroporto considerado mais perigoso do mundo, fica lá no Nepal. Já fiz alguns vídeos ali pousando no aeroporto de Lukla e é impressionante. Eu nunca fui para Lukla, mas é impressionante você comparar aquilo com fotos do aeroporto, o que eles fizeram ali. A região... Não, tem grama, tem as luzezinhas que ficam no chão, né? É incrível, a cidade em volta, é incrível. Esse aeroporto é aquele que é em cima de uma montanha, né? Que fica do lado ali do Everest, né? O pessoal que vai escalar o Everest passa por esse aeroporto e é uma pistinha a 10 mil pés de altitude, dá uns 3 mil metros de altitude mais ou menos. É curta, numa pirambeira. Entre uma cabeceira e outra tem 60 metros de altura de diferença. É uma rampa. Absurdo. É uma rampa. Você pousa numa rampa subindo. Que loucura. Você pousa a rampa acima, decola a rampa abaixo, né? E no final da rampa tem um muro. Suave, né? Assim. Tá tranquilo. E eu até me surpreendi com lugares completamente inóspitos, né? Que tem lá. Por exemplo, você pode fazer um sobrevoo na Antártica. Claro que aí não é hiperrealista, né? Porque quem que vai querer fazer um sobrevoo lá? A gente tá falando muito aqui sobre o realismo, principalmente desse visual, dessa reprodução da realidade, né? E tudo mais. O Cardoso ia falar alguma coisa, eu cortei ele, né? Eu tô tentando aqui. Desculpa. Não, mas continuando um pouco o que você tá falando, só que o realismo mais interessante pra mim do jogo vai além um pouco do gráfico, que é o realismo do clima do jogo. E aí quando eu digo clima, é clima-tempo mesmo. Porque você consegue mudar em tempo real todo o clima do voo que você tá fazendo. Então assim, se você quiser ali em tempo real colocar pra chover, colocar pra nevar, colocar pra, sei lá, que tenha muita nuvem, que tenha pouca nuvem, você consegue fazer isso em tempo real ali. Sim. E é impressionante o quanto é fluido fazer isso, né? Você abre um menu ali, aí sei lá, você tá ali de dia navegando e você vai lá, coloca a noite, bota chovendo e tal, não sei o que, e o negócio muda assim em tempo real e numa velocidade fantástica, assim, e a física do jogo muda completamente, assim. O avião fica mais difícil de pilotar quando você muda o clima e tal. Não sei se isso teve nos outros Flight Simulator, porque eu não joguei. Não da forma que é hoje, né? Era bem diferente antigamente. Assim, tipo, se você mudasse a hora do dia ou as condições meteorológicas, o jogo carregava de novo. E a grande sacada do Flight Simulator atual é que você pega um slider e vai mexendo o horário, você vê ali mudando na sua frente o tempo, a velocidade do vento, as nuvens correndo mais ou menos. É muito bonito. Isso não deixa mais pesado, né? Isso fica tranquilo de rodar, né? Sim. Uma coisa que eu acho
bastante interessante esse negócio de mudar o clima e tudo mais, mas eu acho mais legal é voar com o clima do horário real e do local que você tá. Eu ia contar uma anedota em relação a isso. Teve um dia que teve quase um evento no Flight Simulator que rolou um furacão, eu acho que foi nos Estados Unidos, se não me engano. Aí todo mundo voa pra lá, né? Cara, a comunidade de Flight Simulator, eu fiquei completamente obcecado por esse jogo, e aí eu tava, tipo assim, entrei uma porrada de comunidade pra ver as coisas e tal. Quando a galera começou, vai pra tal lugar, tá rolando furacão, eu tava, tipo assim, no meu dia de trabalho, em reunião, eu abri a reunião, tipo, do iPad, abri o Flight Simulator no PC, eu falei, cara, eu tenho que ir nesse furacão, não importa o que aconteça, o furacão tá acontecendo agora, e eu vou perder isso. E aí foi aquele momento, tipo assim, parece que eu estou vivendo o mundo real aqui, porque isso de fato tá acontecendo no mundo real, e eu tô indo lá ver, como se eu tivesse, tipo, saindo da minha casa, pegando meu aviãozinho que eu sei pilotar, no Flight Simulator, pelo menos, e fui lá ver um furacão, sabe? E um furacão em tempo real. Cara, que louco isso, mano. Se você pegar a meteorologia em tempo real no Flight Simulator e comparar isso com uma imagem de satélite, ela é exatamente igual, né? Acontece exatamente o que está acontecendo no mundo. Inclusive, para treinamento, você pode colocar um radar meteorológico lá, ou fazer o seu planejamento de voo em cima das cartas SIGWX, que chama, né? Que é carta de vento, carta de meteorologia, que a gente usa na aviação, usando a carta real no simulador. Isso dá pra fazer. Nossa, é surreal. E é muito interessante a condição de gelo também. Sim. Se você tá voando alto e você pega a umidade com baixa temperatura, você vai ver formando cristais de gelo, tanto na asa quanto no para-brisa. Que louco. Realmente eles acertaram a mão nesse Flight Simulator. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, e acho que vocês vão saber falar bem, tanto o Lito quanto o Fernando, é que a gente tá falando muito aqui do visual, do clima e tal, mas em termos de comandos, assim, do jogo, a gente sabe que ele tem a sua proposta de simulador, né, de simular o realismo ali, e ele também consegue ser casual, assim? Consegue atender os dois públicos pra vocês? Eu acho que sim, acho que dá pra ser casual. Quem nunca encostou a mão no avião pode voar no Flight Simulator e se divertir. Inclusive, eles colocaram as missões, até os próprios desenvolvedores falaram que eles puseram as missões no Flight Simulator com o objetivo de ser um jogo, né? As missões, no caso, né? Porque, eu não tô com saco de fazer planejamento, não quero fazer plano de voo, nada, quero só brincar. Vai lá nas missões, eles estão até atualizando as missões, né? Constantemente, tem coisa nova, e você vai lá e brinca de pousar o avião. Então, ele serve também para ser casual. Agora, em termos de controle, assim, ele é muito realista, mas é muito difícil você ter um simulador de voo 100% ligado à realidade em termos de controle. A gente não tá falando só do visual, a gente não tá falando só do manche e o pedal que você tem ali, mas a gente tá falando também na visão tridimensional, nas sensações de voo, coisas que você só consegue ter dentro de um avião real. Nem dentro de um simulador profissional de treinamento de piloto que custa 30 milhões de dólares, você não vai ter certas sensações que você tem num avião de verdade, né? Eu, como por exemplo, vou um avião que pousa na água. Cara, eu consigo fazer um avião pousar na água bem suave, um pouso bem tranquilo. Eu não consegui fazer nenhum pouso suave na água até hoje, em simulador. Mas aí não é uma questão desse simulador ou daquele, acho que é uma coisa geral de simulador. Eu até tava conversando com um amigo meu que é comandante e faz treinamento em simulador daqueles que mexem todos, já viu? Em filme, aqueles que até tem no filme do Sully, né? Que simula muito. E eu tava falando justamente isso com ele. Como é que é o treinamento de pouso na água de emergência num avião comercial? Ele falou, cara, não tem no simulador. Porque você nunca vai conseguir simular um pouso numa condição dessa da maneira que seja no real. Então, eu acho que isso daí, essa realidade, ela vai além da capacidade do jogo de gráfico, de controles, mas entra numa imersão das sensações humanas dentro de um ambiente real e não simulado, né? Eu acho que depende de alguns fatores, né? Como o Fernando falou, é impossível chegar na realidade completa, assim, ele é muito parecido, mas depende muito dos controles que você usa também, do controle físico, assim. Existe um modelo que foi lançado especificamente para ele, que chama Alpha, se eu não me engano, que é muito bom, aquele controle, ele é muito preciso. Eu uso um mais antigo, que já é extremamente sensível para o jogo, então isso quebra totalmente a realidade, assim, entre o avião real e o avião do simulador. Então o tipo de controle faz muita diferença. Eu não sei, assim, eu não tenho console para ver como que ele ficou no console, assim, mas você usar um game controller para fazer o avião voar vai ser totalmente diferente do que se você tiver um yoke, né, que é o manche, pedal e tudo mais. Ou as setinhas do teclado, né? Ou as setinhas do teclado, é pior ainda, né? Mas ainda assim vai ficar faltando aquele movimento. E eu uso o óculos de realidade virtual e justamente a falta de movimento é que faz você enjoar. Porque você tá imerso naquele ambiente, você tá vendo todo o movimento, mas o teu corpo tá parado. E é isso que gera o enjoo, né? Dá tilt no teu cérebro.
Que loucura. Mas é bem legal. Colocar o óculos de realidade virtual muda, porque uma grande dificuldade que eu tenho em simulador de voo é a falta de visão tridimensional, e com o óculos de realidade virtual muda completamente. Você consegue saber o que está em cima, o que está embaixo, se está longe, se está perto. Isso, na hora de pousar um avião, é muito importante, né? Então, é muito comum você, no simulador, com a tela na frente, tá chegando na final ali para tocar o avião na pista e dar aquela afundada ou chegar alto demais, porque você não tem muito essa noção de profundidade. Já usei o VR no Flight Simulator e muda completamente. Isso foi, inclusive, uma das questões que a gente levantou lá em Seattle, porque a primeira versão alfa do Flight Simulator não veio, acho que até a beta, né, Lito, veio sem VR, até a beta, né? Não tinha VR. E aí a gente naquela época ainda falou, e como assim, cara? Porque o concorrente já tem VR e era muito bom. Aí ele, não, a gente vai colocar. Então não demorou muito pra eles virem com isso daí, porque eu acho que é uma solução fácil e barata pra você ter a imersão completa, sem precisar construir uma cabine de avião, né, pra poder simular. Como eu falei, eu tive a experiência jogando pelo videogame, e na verdade o que eu busquei foi uma experiência mais casual mesmo, assim, eu queria explorar as possibilidades e até onde eu poderia voar, o que eu poderia ver, né, isso que o Cardoso comentou do evento que teve ali, e até mesmo os lugares que vocês citaram, né, que são aeroportos difíceis de pousar, ou que são de difícil acesso, que provavelmente você nunca vai passar por ali. O jogo proporciona isso, né, e proporciona isso muito bem, porque, como a gente falou já, ele simula o planeta Terra, né? Então, você poder visitar os lugares, né, dentro de casa, jogando um game ali, é muito legal. Inclusive, isso me leva a pensar nesse momento em que o game saiu, né? A gente tá vivendo uma época de pandemia, a gente tá sempre falando sobre isso aqui no podcast, né? Quem pode ficar em casa está ficando em casa, né? A gente até recomenda para que quem escuta a gente, se você puder ficar em casa, fique em casa, né? Afinal de contas, ainda não tá todo mundo vacinado, a pandemia ainda não acabou, mas o game, ele proporciona essa oportunidade de liberdade que muita gente não pôde experimentar ao longo desse 1 ano e tanto aí que passou desde que a pandemia começou e a gente ficou isolado, né? E pra mim isso foi incrível quando eu voei, olha só, no Rio de Janeiro, porque eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não tenho saído muito de casa, porque eu trabalho dentro de casa. Então, quando eu peguei o voo lá e passei pelo Rio de Janeiro ali por Copacabana, pela orla e tal, eu fiquei assim, caramba, olha só que incrível, eu tô vendo a minha cidade pela primeira vez, assim, fora daqui do quarteirão da minha casa, dentro de um game, sabe? Porque eu tô sem sair, tô sem ir a esses lugares aqui há mais de 1 ano, sabe? Isso é muito legal. Cara, e o Cristo Redentor é incrível. E quando você entra no jogo naquele modo que é mais casual mesmo, né, que é o de exploração, ele já te coloca no avião em cima ali da zona sul ali do Rio, já de frente pro Cristo, né? Sim. Então você já sai ali na parte mais famosa do Rio de Janeiro, né? O cartão postal mesmo ali, com o Cristo de um lado, o Pão de Açúcar do outro. Então você já passa ali, voa e tal. Aí eu passei pela minha casa, voando, assim. E essa sensação da liberdade que o Flight Simulator traz, de você poder ir onde você quiser, porque tá tudo ali, é uma coisa que poucos jogos fazem. O GTA mesmo, que o Fernando citou, é uma cidade fictícia, que é baseada em cidades reais, mas não é a cidade real, Exato, sabe? E o Flight Simulator, ele te coloca essa possibilidade. Eu não sei o quanto vocês ficaram isolados, o quanto vocês voaram nesse período, assim, mas eu imagino que essa sensação da liberdade do Flight Simulator, nesse momento que a gente vive, é uma sacada, né? Eu acho que até é uma ferramenta de viagem também, né? Porque você pode conhecer vários lugares do mundo. Se você vai viajar para algum lugar, quando todo mundo puder viajar normalmente, você pode ir lá antes, conhecer, ver como é que é, ter uma noção. E para quem gosta de aviação, né? Porque aquela coisa, o Flight Simulator acho que não é só para quem é da aviação, mas também tem o casual, quem quer viajar, quem quer curtir. Mas quem gosta de aviação, você poder voar máquinas que na vida real seria impossível também, né? Além de ir para lugares como a Coreia do Norte, que é muito difícil, eu posso voar um Antonov N225, que é um avião que eu nunca vou pilotar, entendeu? Então é uma experiência bem bacana. Como é que é um Antonov N225? É o maior avião do mundo. É uma megalomania soviética. Caraca, eu tô vendo aqui, ele tem 6 daquelas 6 turbinas motores, na asa. Caraca! Ele foi construído pra levar o ônibus espacial soviético em cima. Ele levanta o bico dele assim, né? Ele é carga, né? Ele é pra colocar carga. Que loucura esse Ele avião, é o maior gente. avião do mundo. 640 toneladas de peso máximo de decolagem. Cara, se fosse um super trunfo, esse seria o avião do super Com trunfo. certeza. Nossa, essa você resgatou, hein? Eu tinha o super trunfo de avião, era maneiríssimo. É, legal, é verdade. Eu não sou dessa época, não! Não, tu tá vacinado já, tu não engana ninguém, não. Cara, o trem de pouso dele é um troço monstruoso. É uma centopeia, né? É Bizarro. uma centopeia, centopeia. cara. Não, o borracheiro ganha dinheiro com esse avião. São 32 rodas, se eu não me engano. Acho que cara, por aí. A primeira vez que ele
veio no Brasil, acho que foi 2016, acho. Eu tinha um Nokia N95, aquele celular antigo. E foi o que eu usei pra gravar ele, visitando Guarulhos. Tem um vídeo lá no canal, um vídeo bem antigo, assim. E é impressionante, assim, tá perto desse avião. Você percebe a dimensão dele, que ele não cabe em Guarulhos, assim, nenhum. Ele tem que ficar num lugar especial, porque ele não cabe em nenhuma posição de estacionamento em Guarulhos, de tão grande que ele é. Ele tem 88 metros de envergadura. E a fuselagem dele parece, assim, um casco de navio, ao invés de ser uma fuselagem de avião. É um negócio bruto mesmo. Que é soviético, cara, né? É soviético. É feito com marreta. No Flight Simulator em VR, vocês chegaram a jogar com esse avião ou não? Em VR com esse, não. Mas eu cheguei a voar com aviões grandes, assim, tipo o 777 em VR. E é impressionante a imersão que dá. Quando você olha pra trás, assim... você olha pra trás, você vai ver a porta, você vai ver o casaco do comandante pendurado na porta. Ah, entendi. Eu ia perguntar tipo, se a portinha ficava aberta e dava pra ver o espaço todo. Não, nesse caso, a porta é fechada. Mas nos aviões pequenos, você olha pra trás e tá lá o assento. O banquinho, né? Mas o N225, ele não é nativo do Flight Simulator, né? E eu baixei um add-on aí pra instalar, mas é uma porcaria o avião que eu baixei. Até fiz um vídeo, tem um vídeo no canal lá, mas é uma tranqueira. Eu vi, é bem engraçado esse vídeo. Você viu? É muito estranho, cara. Você dá flap no avião, ele decola que nem na vertical, assim, sai voando nem um foguete. É uma porcaria o avião. Tô esperando ver se alguém desenvolve algum, mesmo que seja pra comprar, a gente compra um bom aí pra fazer um vídeo legal, porque eu não achei nenhum bom, eu só achei esse aí que era ruim. O jogo, ele vem com 20 aviões, né, e ele tem uma edição que inclui ainda mais, e no final do ano vai sair o update do Top Gear, com os caças, né? Que Top Gear? Do Top Gun? Top Gear não, Top Gun. Top Gear de carro. Top Gear é ótimo. Que era muito bom, inclusive, o jogo. Mas assim, de todas as versões do Flight Simulator que já existiram, essa é a que tem os aviões que já vem no jogo de melhor qualidade de todos os tempos. E eu acho legal que eles conseguiram variar bem, né, os aviões. Você entra no 787 ali, é óbvio que não tem os sistemas do avião em si, os sistemas complexos não estão modelados, mas o que você precisa para voar tá tudo certinho, tudo no lugar correto, e por ser de graça, porque ele já vem incluído no jogo, sim, fantástico. Existem aviões aí pagos, você compra, ele é a versão fiel mesmo do avião real, mas aí o avião é mais caro do que o próprio jogo, né, pra você instalar. Aí é pra quem quer fazer um treinamento mais específico, até o que os desenvolvedores falaram lá em Seattle, que a ideia do Flight Simulator, até que eles mudaram o nome, né, não é mais Flight Simulator 2020, ele ficou só Flight Simulator, porque ele é pra ser uma plataforma, e essa plataforma vai sofrendo atualizações constantes. É normal você ficar, sei lá, 3 dias sem abrir o Flight Simulator, quando você abre tem lá só 30 gigas de atualização pra fazer. Isso acontece por conta disso. Então ele é uma plataforma base, ele não vai ter o Flight Simulator 2021, 2022. Ele, a partir desse, ele vai estar sempre em desenvolvimento, né? Eu acho que faz sentido ainda pra esse jogo, assim, uma coisa que é tão, acho que é fácil da gente dizer, megalomaníaco em termos de realismo e simulação do mundo e reprodução fiel do planeta, né? E recebendo updates até pra ir corrigindo diversas áreas. Exato. Não, e a própria comunidade pode desenvolver também, né? Não necessariamente precisa ficar esperando a Microsoft desenvolver. Se você mora numa fazenda em Ibiúna e lá tem uma pista na sua fazenda, nada impede que você desenvolva essa pista e disponibilize para a comunidade fazer a instalação e vai ficar perfeito. Isso é bem legal. Apesar de ter alguns desenvolvimentos externos aí, é helicóptero, né? Isso é uma coisa que eles no começo não deram muita atenção, não que eles não queriam, mas por conta da complexa física do helicóptero, né? O helicóptero não voa direito nem na vida real. No simulador, né? Não, o helicóptero, na verdade, ninguém sabe como é que ele voa. Ele não voa, ele é tão feio que ele é renegado pela terra, né? Então, começa por aí. Mas tem pilotos de helicópteros, amigo nosso aí, que fala, cara, você ter um simulador de helicóptero é muito difícil. Inclusive, tem um centro de treinamento que tentou fazer uma base para helicóptero simulado e é complicado. Então, eles meio que deixaram um pouquinho de lado o helicóptero, apesar de você conseguir comprar helicóptero para pôr no simulador. Eu não testei ainda, mesmo que eu não tenha os comandos para voar um helicóptero no simulador, mas eles falaram, não, vamos deixar um pouco para depois. Bom, acho que a gente tá indo pra nossa reta final aqui do nosso episódio. A gente contou aqui sobre a magia do Flight Simulator, tanto dos termos mais técnicos, né, do quanto ele é fiel aos aviões e até um pouco da magia, da liberdade que ele traz, né, do quanto você pode alcançar voos aí pra onde você nunca imaginou que poderia chegar, né. Até o Cardoso tem uma história legal que ele contou, não sei se ele quer contar aqui de novo. Eu me
mudei pra São Paulo durante a pandemia, né? Isso é uma história muito engraçada. Minha namorada morava em São Paulo, eu vim passar um final de semana aqui e o mundo acabou, né? Fiquei em São Paulo pra sempre. E é muito louco, porque eu trabalho em casa, então eu passei esse tempo todo em casa, né? Ainda mais o medo do vírus, não sei o quê. E aí eu não conhecia, e ainda não conheço muito sobre a cidade onde eu moro, porque eu não consegui sair de casa pra conhecer, né? E quando rolou o Flight Simulator, eu pensei, cara, eu nunca joguei nenhum, não sei se eu vou me interessar muito, mas vou baixar aqui pra ver. Quando eu baixei e saí ali de Guarulhos e vi a cidade onde eu morava, e pude conhecer a cidade onde eu morava, aquilo dali me afetou de uma maneira, assim, de pensar, putz, já valeu a pena a experiência desse jogo por isso, sabe? Esse jogo tá me proporcionando conhecer o lugar onde eu moro e que eu ainda não posso conhecer, sabe? E depois disso o jogo me fisgou muito e eu passei, tipo assim, muitas horas, tipo, vendo a cidade que eu quero conhecer algum dia, sabe? Inclusive rolou uma coisa engraçada que eu vi nos outros Flight Simulators, que você tinha como ver a aurora boreal, né? Caraca, que da hora. E aí eu entrei numa pira, eu não sei se eles já mudaram isso agora, mas eu entrei numa pira de que eu quero ver uma aurora boreal nesse Flight Simulator. E aí eu abria, tipo, sites que acompanham a aurora boreal, ficava vendo, tipo, a hora, o lugar, tipo, onde os caras acharam, onde foi avistado, não sei o que lá. Aí eu achava, setava, tipo, o dia certo, o momento certo, o lugar certo, saía com o avião. Eu não consegui ver nesse Flight Simulator ainda. Eu não sei se rolou alguma atualização pra colocar isso, porque nos antigos rolava, mas assim, não existia essa precisão em relação ao tempo e tal. Tomara que eles coloquem, assim, porque foi muito divertido, assim. Ele é tão realista e ele me instiga tanto nessa realidade que eu pensei, cara, se eu fizer tudo certinho, igual tá no mundo real, vai aparecer lá, sabe? Inclusive, você me lembrou, Cardoso, que a gente não falou aqui, que a realidade vai pra além do nosso planeta, né? Porque todas as constelações estão no lugar correto. Sim. Então, você pode fazer uma navegação celestial, Olha porque só. as estrelas estão certas. Que loucura, cara. Muito maneiro. Mas só uma curiosidade, Cardoso. Eu já li, cara, e aí eu não sei até onde isso é real, que a aurora boreal você só vê através das câmeras, né? Você não vê a olho nu. Como Não, assim? isso é mentira. Isso Não, é mentira. acho que não. Não, você vê olho no Não, sim, vê você sim, vê vê olho no sim. sim. Você caiu em fake news, Daniel. Caiu Que isso? Eu acho que o que você quer dizer é que você não vê o movimento dela no tempo real. Você tem que fazer um time-lapse pra ver aquele movimento todo. Aham, sim. Mas a luz você vê. A luz, ela tá lá. Vocês já viram? Não, infelizmente não, mas tá na lista. Tá na minha wishlist. Cara, uma amiga minha morou um tempo numa tribo nativa na Noruega, com um trabalho social que ela tava fazendo, e ela relatou pra mim assim, eu fiquei tipo, caraca, um dos sonhos da minha vida, mas eu nunca vi. Mas eu vou conseguir ver no Flight Simulator. Eles vão colocar essa atualização aí. Alô, Xbox, bota lá a aurora boreal. Não, mas assim, só a coisa do jogo me instigar, mesmo sem ele falar que eu preciso fazer isso, a procurar esse tipo de coisa, já me mostra que é um jogo sobre liberdade mesmo, sabe? Ah, com certeza. Acho que o que você fazia antes no Google Earth, por exemplo, você consegue perfeitamente fazer no Flight Simulator com muito mais interatividade, né? Pilotando um avião, brincando ali mesmo, mudando a meteorologia. É muito legal essa liberdade que o jogo te dá. Cara, muito legal. Com certeza. Antes de encerrar, eu queria contar uma historinha aqui também, aproveitar que o Cardoso contou a dele, que eu acho que eu também contei essa no programa que a gente fez aqui falando sobre simuladores. Eu trabalhei numa produtora durante um tempo, como roteirista, e aí tinha uma menina que trabalhava lá, né? A gente tava fazendo um especial sobre esportes, e a gente acabou fazendo uns episódios sobre games, assim. E aí a gente falou sobre simuladores na época, e ela contou uma história de um avô, sei lá, da prima dela, não lembro exatamente quem era a figura, assim, que ele era um senhor, assim, de idade já, que ele foi piloto a vida toda. E aí ele ficou muito idoso, ele se aposentou e tal, e ele morava no interior de Minas, né, numa fazenda com a esposa. E aí ele sempre foi muito apaixonado pelo voo, só que ele se aposentou. Aí a esposa dele faleceu, ele ficou muito solitário, e ele pegou todas as economias dele, e ele fez um simulador, ele montou um simulador, um cômodo da casa dele, o mais real possível, com cadeira, com capacete, não sei o quê. E aí ela contou pra gente que ela foi visitar a fazenda, porque ia ser casamento dessa parente dela lá nessa fazenda. E aí ele foi mostrar o cockpit e tal. E aí ele falou assim, a alegria da minha vida é poder voar ainda. Então por isso eu peguei a minha grana e eu montei aqui pra poder jogar o Flight Simulator aqui na minha fazenda. E é isso que eu faço, que é o meu hobby. O meu principal hobby é poder voar ainda. E o Flight Simulator proporcionou isso pra ele. Sensacional. Quando ela contou essa história, eu fiquei até arrepiado. Eu fico arrepiado contando aqui de novo, porque é incrível, né, cara? Tipo, o cara passou a vida dele toda dedicado à aviação, né? E, tipo, ficou solitário, ficou sozinho. E a forma que ele encontrou de ainda ter paixão com alguma coisa foi no Flight Simulator. Então, cara... que maravilhoso isso, né? Muito É incrível, legal. mano. Essa história é sensacional. Vocês falando de liberdade aí, né, de ir pra qualquer lugar. Tô gravando uma sériezinha, assim, quando você instala o Windows 10,
Ele vem com aqueles monte de wallpaper, que são umas fotos bem legais, ou na hora que você faz o login nele, né, tem sempre uma foto de fundo bem interessante. São lugares do mundo, e não tá dizendo onde que é o lugar, né? E uma das coisas que eu faço é pesquisar que lugar que é aquilo e fazer o voo com o simulador de voo, com o Flight Simulator, para verificar aquele lugar, como que é, como é que o cara fez para chegar lá, para tirar aquela foto e tudo mais. Dá para se divertir de várias maneiras com o Flight Simulator. Dá mesmo. Muito legal. Sabe uma outra maneira que eu me divertia muito? Eu não sei no novo Flight Simulator se dá pra fazer isso ainda, mas nos antigos dava. Eu pegava o avião mais rápido que tinha, sei lá, pegava um Boeing ou o que eu mais conseguisse voar e chegar numa velocidade absurda. E aí quando eu já estava naquela velocidade, eu trocava no menu por um planador. E aí o planador ficava completamente alucinado com aquela quantidade de vento, né? Tentando simular a física na realidade. Eu me divertia muito fazendo isso, tipo, coisas improváveis, né? Na hora de voar. Eu achava isso muito legal. Isso não dá pra fazer nessa versão. Fica a dica aí, Microsoft, ó. Eles cortaram qualquer forma de crash, então a tela só fica preta e você não vê mais nada quando ele dá o crash. Que loucura. Mas é muito legal, cara. Grande história, Coelho, sensacional. A sua história emocionante que fez todo mundo chorar aqui, tá? Não dava pra competir, entendeu? Entendi, tudo bem. Gente, eu queria agradecer muitíssimo a presença do Fernando e do Lito. Esse foi um programa muito legal, cara, sobre um tema muito maneiro, que é o Flight Simulator, que é um jogo ou um simulador aí, estamos chamando de jogo aqui. Desculpa aí, galera da aviação, a gente tá chamando aqui de jogo. Olha só, gente, todo jogo é uma simulação, então... Exatamente. Até Super Mario é uma simulação de um cara que tá, né? Simulação de um encanador, né? De um encanador pra salvar uma princesa. Aí, tá vendo? Simulou uma física inexistente, mas é isso. Fernando, deixa pra galera aí, mais uma vez, as suas redes, pra galera poder te seguir, acompanhar seu trabalho, acompanhar o que você tem feito aí na internet. E mais uma vez, obrigado pela presença, cara. Beleza, gente. Muito obrigado pelo convite, valeu. Foi um papo muito bom. Sabe que daria pra gente falar de aviação aqui mais horas e horas, né? Com certeza, imagina. Sempre é um assunto bacana aí. Cara, eu tô no Flight Simulator. Também estou no Flight Simulator, mas a Aero por Trás da Aviação você acha no YouTube, no Facebook, no Instagram você acha como Programa Aero. Então são as principais redes que eu uso. E também na TV, canal Mais na Tela, tá lá, 4 temporadas, bastante coisa legal aí. Muito legal. Lito, deixa também suas redes e seu trabalho, seu canal, pra galera poder acompanhar. Legal, cara. Obrigado aí pelo convite também de participar, foi bem legal aí conhecer o Cardoso, as histórias do Aí aí, foram muito engraçadas. Obrigado, Lito, tá vendo? Aí, tá vendo? Jogou a moral do Coelho aí, pô. Viu? Agora eu fiquei feliz, pô. Tá bom. E aí, quem quiser me achar nas redes aí, o canal é Aviões e Músicas no YouTube, Instagram, Twitter, que é o que eu mais sou ativo, tudo @Aviões e Músicas. Então, tô por lá, bater um papo com a galera, e quem tiver medo de voar, entra no canal aí que vai descobrir tanta informação legal que vai perder o medo. Bom vai demais. mesmo. Eu sou prova viva, porque eu fiquei muito navegando no canal de vocês. É muito interessante mesmo. E, como o Fernando falou, dava pra gente conversar horas aqui ainda, porque eu sou super curioso com esse assunto também, e vocês sabem muito, cara. É muito legal. Hoje o episódio foi muito bom. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Legal, obrigado. valeu, E esperem gameplays aí do Flight Simulator, hein? Estamos trabalhando nisso. Bom Edição demais. física, unboxing da edição física, hein, Marcos? Isso aí seria bom, hein? E vai ter o voo e formação, hein? Voo e eu formação, e Fernando, tá. Microsoft. Tá marcado. Ó, vamos quebrar a internet, hein? Galera do Xbox aí, ó, vocês proporcionaram esse momento aqui pra gente, agora proporciona mais coisas aí pra gente aí, ó. Pô, o jogo aí, mídia física. Microsoft pensando, pô, a gente dá a mão que os caras já estão querendo o braço. Sobre isso. Mas a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a galera que escutou, né, o programa até aqui. Não deixar de seguir a gente. Tem aqui nossas redes sociais, tem aqui o nosso grupo Telegram, né, Coelho? Tá tudo aqui na descrição. Vem bater um papo sobre Flight Simulator com a gente lá no Telegram também, tirar algumas dúvidas e, claro, interagir com a gente lá. Muitas vezes a gente faz perguntas, responde aqui nos episódios. Os links sempre ficam aqui na descrição. As redes sociais também de todos os integrantes, da Márcia, que não pôde estar aqui com a gente hoje nessa gravação, mas Márcia Effect, maravilhosa. Beijão pra você também. Tá lá no Telegram com a gente. Vem usar as figurinhas dela, que são muito, muito boas também. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Cardoso, Coelho, pela presença. Fernando, Lito, valeu demais. E semana que vem a gente volta. Quarta-feira, 10 horas da manhã, a gente tá aqui. Esse foi um episódio especial, saindo no dia extra. Olha só, especial, hein? Não é todo dia. Opa, aí sim. Mas semana que vem a gente tá aqui, às 10 da Se manhã. não fosse a Microsoft, não tinha esse programa especial aí rolando, hein, Olha galera? aí. Então, pô, tem que agradecer a Microsoft aí por ter rolado. Exatamente. Não adianta só pedir a edição física, não. Pô, A
agradece os caras. Que isso, pô. Pô. Tem que agradecer, pô. Pelo amor de Manda Deus. lá, ó, no Twitter, @XboxBR, mandou bem. É isso. Pô, vou mandar agora. E é isso, galera, ó. Se vocês querem mais episódios especiais, você fala assim, ó, @Microsoft, chama o Final Level Cast pra fazer mais episódio especial que a gente quer ouvir. É isso aí. Gente, valeu. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.